Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor deve... Eu vou encerrar por aqui. Amém. Cumprimento meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, cumprimento vocês que estão aqui presentes no plenário, cumprimento todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Tem correspondência, Lisângela? Tem sim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal presente. Temos aqui um ofício de resposta de requerimento do vereador Flávio Dias, vou fazer a leitura. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ofício número 063 de 2026. Assunto: resposta ao ofício número 104 da Câmara Municipal. Por meio deste, conforme solicitado por Vossa Senhoria, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Orizona, SEMA, vem esclarecer que, segundo o disposto na Lei 1386 de 2025, que institui a obrigatoriedade de acondicionamento dos corpos em invólucro protetor para os sepultamentos realizados nos cemitérios do município de Orizona e dá outras providências por parte das funerárias, em seu artigo 2º, rege o seguinte: é de responsabilidade das funerárias a comprovação da utilização de invólucro protetor nos corpos sepultados por meio da nota fiscal de aquisição, venda e controle de estoque e enterros realizados mensalmente. No artigo 3º da já mencionada lei, fica definida a forma como se dará a comprovação de seu cumprimento. A comprovação, que alude ao artigo 2º, se dará de forma mensal para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA. Fica a empresa responsável pelo sepultamento incumbida de apresentar junto aos demais órgãos responsáveis pela gestão dos cemitérios existentes no município de Orizona, Goiás, incluindo a Prefeitura Municipal, a documentação comprobatória do uso de invólucro nos corpos. Caso haja o descumprimento do que está disposto nos artigos 2º e 3º da referida lei, ou quando a SEMA julgar necessário, ficará a funerária sujeita à visita fiscalizatória, sem restrições de acesso no que diz respeito ao local e tempo de permanência de agentes fiscalizadores do município. Constatada alguma infração prevista nessa lei municipal, a de número 1386/2025, ou em atos regulamentares, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 5º desta mesma lei. Sem mais para o momento, nos colocamos à inteira disposição para sanar eventuais dúvidas. Orizona, 29 de maio de 2026, assinou no ofício Divino José Nunes Borges, secretário municipal do Meio Ambiente. Luiz, passa ali para o vereador Flávio, por favor. Vereador, se quer comentar? Tem um outro ofício aqui, senhor presidente, da Secretaria Municipal de Educação. Ele é um pouco extenso, mas aqui está pedindo para ler todo o ofício. Então, vamos fazer a leitura aqui, né? É uma resposta de requerimento do vereador Daniel Hipólito. Ofício número 053, de 25 de maio de 2026. Assunto: resposta ao ofício número 168, relatórios de apuração, ata de reunião e esclarecimentos acerca de incidente funcional com base nos princípios que regem essa coleta caso de leis. Tinha um ponto aí. Com base nos princípios que regem essa colenda caso de leis, solicita formalmente a Vossa Excelência a leitura integral deste ofício de resposta durante o expediente da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal. Só esclarecendo que o ofício até chegou antes da última sessão, mas o vereador Daniel não estava, eu preferi deixar para ler quando ele estivesse presente, né? Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo do presente para, em estrita atenção ao ofício número 168 dessa Igreja Casa de Leis, apresentar os esclarecimentos oficiais acerca dos fatos ocorridos com o servidor Luciano Alexandre de Souza, professor da Rede Municipal de Ensino, e salvaguardar
a legalidade e a conduta administrativa dessa municipalidade. Incontinente, essa Secretaria Municipal de Educação adotou postura proativa e transparente, convocando uma comissão administrativa que se reuniu formalmente no dia 5 de maio de 2026. A plenária contou com a presença de representantes do Conselho Escolar, do Conselho Municipal de Educação, da Assessoria Jurídica do município, na pessoa do Dr. Aloysio Manuel Vaz Fernandes, da equipe de direção e coordenação pedagógica da unidade escolar correspondente, bem como do próprio servidor envolvido. Abaixo, estruturamos os fatos apurados e os fundamentos técnicos jurídicos que demonstram a retidão dos procedimentos municipais e a completa ausência de qualquer infração administrativa ou omissão por parte dos prepostos do Poder Executivo. Primeiro, da inexistência de obrigação legal e da natureza do transporte de servidores. Cumpre esclarecer sobre a égide de ordenamento jurídico pátrio que o transporte escolar mantido pelo erário municipal possui destinação e obrigação legal voltadas exclusivamente ao atendimento dos alunos da rede pública. A locomoção de professores até as suas respectivas frentes de trabalho é de sua integral e exclusiva responsabilidade profissional, fato este que restou expressamente consignado no edital do último concurso público, o qual previa o provimento de vagas de acordo com critérios estritos de regionalidade. Segundo, do caráter de concessão voluntária da língua. O transporte utilizado pelo professor Luciano trata-se de uma facilidade logística consolidada historicamente em apenas 2 linhas da extensa zona rural de Orizona. A logística de condução de professores dessas linhas constitui mero ato de cortesia administrativa. Por conseguinte, os horários de partida e de trânsito são rígidos e atrelados ao calendário dos discentes, incumbindo inteiramente ao profissional interessado o dever de pontualidade. Terceiro, da inexistência de canais oficiais de mensageira e de supostos ataques. Existe um grupo de comunicação virtual, entre aspas aqui, WhatsApp, que foi instituído de forma privada e estritamente colaborativa entre os próprios usuários do transporte, carecendo de qualquer cunho ou chancelaria institucional. Restou comprovado na reunião de alinhamento que inexistiu qualquer espécie de ataque ou assédio moral direcionado ao professor Luciano, mas sim cobranças ordinárias e legítimas de seus pares quanto ao estrito cumprimento dos horários de embarque, a fim de evitar atrasos que prejudicassem a rotina das crianças e das aulas. Também consignado e reafirmado que o compromisso de chegar no ponto de embarque e ou acompanhar mensagens do referido grupo é responsabilidade de cada um dos usuários do transporte, fugindo da responsabilidade do poder público o controle de tais atos. Quarto, da dinâmica do incidente do desembarque voluntário. Conforme depoimentos colhidos, o professor Luciano reiniciou o debate de cunho pessoal no interior do veículo, ao ser instado a manter a urbanidade e cumprir os horários. O servidor reagiu de forma inesperada e intempestiva, gerando forte temor e instabilidade emocional nos demais passageiros, sendo que uma das passageiras sentiu-se mal e com temor diante da conduta inesperada e gritos de Luciano, informando que não possui condições de seguir no veículo daquela maneira. Contudo, em face de seu primeiro estado de exaltação, o próprio professor Luciano ordenou que o condutor parasse o veículo, abriu a porta por meios próprios e desembarcou de forma voluntária e consciente, frustrando qualquer hipótese de abandono forçado. Quinto, da inexistência de omissão de socorro. Após o desembarque voluntário, o servidor iniciou caminhada regular em direção ao povoado da Firmeza, local de onde o veículo havia acabado de partir e que dispunha de plena infraestrutura. A equipe a bordo, sem saber qual atitude adotar sobre o estado de choque e pânico decorrente da conduta incontrolável do professor e adstrita ao cumprimento do horário letivo no povoado subsequente, Cachoeira, seguiu viagem, sabendo que o servidor encontrava-se em área segura e próxima ao núcleo urbano.
Ato contínuo ao alcançar as dependências escolares, o docente recebeu imediato auxílio dos servidores locais, sendo encaminhado ao posto de saúde da Firmeza, onde recebeu os cuidados clínicos iniciais e, posteriormente, conseguiu transporte para o Hospital Municipal de Orizona, o que afasta peremptoriamente a figura jurídica da omissão de socorro. Sexto, das providências institucionais e históricas do servidor. Essa municipalidade salienta que dispõe, através de sua rede de saúde, subsídio específico voltado ao acompanhamento e tratamento da saúde mental, inclusive acessível a todos os seus professores, sendo a integridade biopsicossocial uma responsabilidade primária de cada servidor no exercício de suas funções. Ademais, ressalta-se que a Secretaria já registrava reclamações pretéritas formais por parte de pais de alunos quanto ao desempenho pedagógico do profissional, o qual já havia apresentado insubordinação em momentos anteriores de alinhamento técnico. O atual afastamento do professor de suas regências de classe, língua portuguesa e inglesa, encontra-se sob o amparo formal de um atestado médico. Sétimo, do posicionamento sobre a suposta perseguição a professores de dupla jornada. No que concerne à genérica solicitação de informações acerca de supostas perseguições relatadas por professores que atuam em regime de acumulação de cargos em múltiplos municípios, essa secretaria esclarece que o questionamento apresentado pelo parlamentar revela-se estritamente vago, impreciso e desprovido de quaisquer elementos materiais mínimos, entre aspas aqui, tais como nomes, locais, datas ou condutas específicas, que possam demandar ou viabilizar um levantamento oficial de dados. Contudo, cumpre registrar de antemão que essa pasta repudia veemente toda e qualquer forma de perseguição, assédio, situação de constrangimento ou violação dos princípios constitucionais que regem a boa administração pública. Este órgão coloca-se à inteira disposição para efetuar todo tipo de auditoria, procedimento apuratório ou adoção de severas medidas cabíveis contra quem quer que viole tais diretrizes, bastando que o reclamante apresente elementos sólidos e fáticos que fundamentam a instalação do trabalho, o qual resta sumariamente inviabilizado quando baseado em conjecturas frágeis, unilaterais e sem solidez material. Por fim, considerando que as graves e infundadas alegações que originaram o presente procedimento foram formalizadas por meio de requerimento verbal debatido em sessão plenária anterior nessa egregia Casa de Leis, alcançando publicidade junto à comunidade, essa secretária municipal de Educação solicita formalmente a Vossa Excelência a leitura integral deste ofício de resposta durante o expediente da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal. O presente requerimento fundamenta-se nos princípios constitucionais da publicidade, da transparência administrativa e do contraditório, artigo 5º, inciso 6º e artigo 37, caput da Constituição Federal. Haja vista tratar-se de assunto de relevante interesse público, torna-se imperioso que a sociedade orizonense e este colendo plenário tomem pleno e fidedigno conhecimento do restabelecimento da verdade factual e do absoluto resguardo da legalidade dos atos promovidos pelo Poder Executivo e seus propósitos. Diante de todo o exposto, resta sobejamente demonstrado que o município de Orizona, através de seus agentes públicos, agiu sob o manto da legalidade, do estrito cumprimento do dever e da solidariedade humana, não havendo que se falar em perseguição de qualquer natureza ou falta de assistência ao trabalhador. As alegações que fundamentaram o requerimento verbal parlamentar denotam-se precipitadas e amparadas em narrativa unilateral e distorcida da realidade. Essa secretaria reitera seu compromisso inabalável com a educação de excelência, a segurança de seus servidores e, primordialmente, com o direito fundamental de nossos alunos ao cumprimento integral da carga horária. Sendo que se apresenta para o momento, colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Maria das Graças de Castro Lucas Martins,
secretário municipal de educação. Vereador Daniel, eu passei cópia, né? Já. E consta aqui também a cópia da ata dessa reunião que foi citada, tá? Senhor presidente, correspondência só. Ô Luiz, Vai entregar lá, tá? quer para protocolo aqui, ô Lisandro? Eu entrego o projeto da LDO para você. Certo. Pode ir? Luiz, pega lá. Tem que assinar aí? Não, já foi. Senhor presidente, passando agora para o expediente dos projetos, Agora né? o projeto? Pode dar sequência? Pode. Certo. Então, consta aqui para ser apresentado dois projetos. Um projeto de autoria do vereador Carlos Eduardo, que é o projeto de lei número 28, que dispõe sobre a remoção de veículos automotores em estado de abandono nas vilas públicas do município de Orizona e dá outras providências. Esse projeto ele foi enviado lá no grupo, né, em forma de PDF, todos aí podem dar uma olhada. Se alguém preferir ele impresso, pode procurar a gente, que a gente providencia. É um projeto de lei de autoria do vereador Carlos Eduardo. Pelo que eu olhei aqui, ele só vai ser encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Depois eu passo nas mãos do vereador Flávio Dias, que é o presidente da comissão. Outro projeto sendo apresentado, esse não passamos lá no grupo, mas eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, ele é bem curtinho. É um projeto de decreto legislativo número 03, de 2 de junho, de autoria do vereador Daniel Hipólito. Concede a comenda de mérito do Antônio Ribeiro de Oliveira ao senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior e dá outras providências. Faço saber aos moradores da cidade de Orizona que a Câmara Municipal aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedida ao senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior a comenda de mérito do Antônio Ribeiro de Oliveira em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás e às contribuições para o desenvolvimento do município de Orizona. Artigo 2º. A entrega da honraria ocorrerá em sessão solene da Câmara Municipal nos termos do Decreto Legislativo número 001/2026. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 2 de junho de 2026. Está aqui anexo aqui a justificativa, tá, do projeto. E ele segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, também para análise e emissão de parecer. Senhor presidente, está sendo devolvido aqui pelo vereador Flávio Dias o projeto de resolução número 02, datado de 10/3, de iniciativa do vereador João Lucas, que altera a redação do regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para extinguir a votação secreta e dar outras providências. O projeto estava na pauta para votação na sessão anterior, o vereador pediu vista, está sendo devolvido, então ele será colocado na pauta da ordem da próxima sessão para a primeira votação. Também está sendo devolvido, por parte da vereadora Roseli Mesquita, o projeto de lei número 17, projeto datado de 28 de abril, de iniciativa do vereador Carlos Eduardo. Dispõe sobre a proibição do uso de capina química, herbicidas, para o controle de vegetação em áreas urbanas, logradouros públicos, povoados e distritos no município de Orizona e dá outras providências. Então está sendo devolvido e também será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação. Dando continuidade, encontra-se aqui na pauta para a segunda e última votação o projeto de resolução número 03, datado de 5 de abril, de iniciativa do vereador João Lucas Teixeira. Esse altera o regimento interno da Câmara Municipal de Orizona para diferenciar indicação de requerimento e dar outras providências. O projeto foi devidamente aprovado na sessão anterior e agora consta na pauta desta para a segunda e última votação. O projeto está em discussão. Foi discutido, né? Foi discutido. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, esse é um projeto de resolução, encerra a tramitação dele, será expedida a resolução interna aqui por parte da Câmara, né? E anexado lá no regimento interno, né? Está alterando, no caso, o regimento interno da Casa. Dando sequência,
Encontra-se na pauta para a segunda e última votação o projeto de lei número 19, datado de 28 de abril. Este iniciativa do vereador Carlos Eduardo dispõe sobre a proibição e a criminalização administrativa do uso de fogo para limpeza de lotes, terrenos e queima de resíduos sólidos nos aglomerados urbanos, distritos, povoados e vilas do município de Orizona e da outras providências. De igual modo, o projeto devidamente aprovado na sessão anterior e agora consta na pauta para a segunda. O projeto está em discussão. Também foi bem discutido, né? Está em votação. Aprovado 10 votos. Será expedido o autógrafo de lei desse projeto. Dando sequência agora, encontra-se na pauta 4 projetos, todos de iniciativa do vereador Ronaldo Costa. Primeiro aqui é o projeto de lei número 20, que denomina a Rua Osmar de Souza Lobo, a atual Rua 10, situada no bairro Santa Maria 2, no município de Orizona, e dá outras providências. Projeto aprovado na sessão anterior por unanimidade dos que estavam presentes e agora segue na pauta para a segunda. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Próximo projeto, iniciativa do vereador Ronaldo Costa, é o número 21, que denomina a Rua Celino Pereira Duarte, a atual Rua 12, situada no bairro Santa Maria 2, no município de Orizona, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Próximo também, iniciativa do vereador Ronaldo, é o projeto número 22. Denomina Rua Wander Martins, a atual Rua 16, situada no bairro Santa Maria 2, no município de Orizona, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Próximo projeto, também de iniciativa do vereador Ronaldo Costa, é o de número 23, que denomina Rua Aires Alves dos Santos, a atual Rua 14, situada no bairro Santa Maria 2, no município de Orizona, e dá outras providências. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Próximo projeto é de iniciativa do vereador Daniel Hipólito. É o projeto de lei número 25, que dispõe sobre a denominação do cemitério municipal de Orizona e dá outras providências. Senhor presidente, só informando aqui que esse vai ser em primeira votação. Então, só a título de informação, esses projetos de lei de iniciativa do vereador Ronaldo encerram a tramitação e serão expedidos os autógrafos de leis na data de amanhã para que o senhor prefeito possa sancionar as leis municipais. Então, esse do Daniel é a primeira votação. Estou dando uma olhada aqui no parecer, está devidamente assinado por todos os membros da comissão. O vereador Flávio Dias é o presidente, Daniel Hipólito e Ulisses Castro são membros. Parecer datado de 26 de maio. É um parecer embasado aqui na legalidade da matéria e também na aprovação por parte da comissão. Esse projeto dispõe sobre a denominação do cemitério municipal de Orizona e dá outras providências. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, após a aprovação do parecer, o projeto de lei que vai denominar o cemitério de Orizona como Cemitério Municipal José Braz de Souza encontra-se na pauta da ordem para a primeira votação. O projeto de lei está em discussão. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, o público presente, meu boa noite. Muita satisfação apresento esse projeto. Eu acho que dispensa qualquer adelongar de justificativas pelo brilhante trabalho realizado ali no cemitério pelo José Braz de Souza, o Braz Coveiro, conhecido por todos, pessoa que por muito tempo se dedicou à sua vida à função pública, à atividade pública, e ali
construiu a sua família, foi amparo para muitas outras famílias também nos momentos mais difíceis. Por esse motivo, na apresentação do projeto deve ter sido lido, né, a justificativa, então não foi lido. A pedido da família, né, também que me procurou por essa homenagem, perdão, por família não. A família ficou muito satisfeita pela apresentação do projeto, mas diferente do que costuma acontecer, foi por amigos do Braz, né, que pediram aqui para que nós pudéssemos homenageá-los, e justíssima homenagem. Gostaria de ler aqui a nossa justificativa do projeto, para que fique, né, mais bem apresentável. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar, né, o Cemitério Municipal de Orizona como Cemitério Municipal José Braz de Souza, em justa e merecida homenagem ao homem que se dedicou grande parte da sua vida ao serviço público municipal e ao acolhimento das famílias orizonenses nos momentos de maior fragilidade. Braz iniciou sua trajetória como servidor público municipal após a aprovação do concurso público realizado lá em 94. Desde o ingresso nos quadros da municipalidade, passou a atuar no cemitério municipal, inicialmente auxiliando seu pai, que já exercia aquele ofício há muitos anos com notável dedicação e respeito. Com a aposentadoria do seu genitor, seu pai, José Braz, assumiu a difícil, silenciosa e nobre missão de cuidar do Campo Santo e realizar sepultamentos da comunidade orizonense. Trabalho esse que desempenhou com dignidade, humanidade e compromisso inabalável até o dia da sua passagem. Independentemente do horário, dia da semana ou circunstância, Braz sempre esteve pronto para cumprir o seu dever, oferecendo não apenas seu trabalho técnico, mas também palavras de consolo e apoio às famílias enlutadas em seus momentos de maior sofrimento. E eu que tenho minha mãe sepultada aqui, sou prova disso. Quando, no momento do falecimento dela, Braz foi uma pessoa que me auxiliou, me conduziu ali de como proceder, que é um momento muito difícil, né, para todos. Você tem que assumir uma responsabilidade de forma tão imediata, muitas burocracias, e ele, na sua calma, nos deu total apoio. Ao longo da sua vida, enfrentou dores profundas em sua própria família, mesmo carregando o peso de perdas pessoais significativas, como a despedida de seus pais, cunhados, sobrinho, e em especial a dolorosa missão de sepultar sua própria filha. Jamais deixou de cumprir a sua missão com respeito e responsabilidade para com o próximo. Dessa forma, o presente homenagem busca reconhecer sua dedicação, preservar sua memória e transmitir às futuras gerações o legado de um homem simples, trabalhador, profundamente comprometido com a população de Orizona, garantindo que sua história de serviço e humanidade jamais seja esquecida. Por isso, dada a relevância do projeto, peço aos novos colegas a aprovação. Muito obrigado. Está discutindo o parecer? Não, o projeto mesmo, né? Senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Ulisses. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras. Gostaria de utilizar a palavra aqui para parabenizar o vereador Daniel Hipólito pela iniciativa. É uma grande homenagem a quem merece muito, a família lutada. Eu tenho certeza que está muito feliz com essa homenagem, não só a família, os amigos e o pessoal, a população em geral, que mora em Orizona, que conhece a história do Braz, também. Então, te parabenizar pelo projeto aí, meu voto é favorável. Vereador Carlinhos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Quero aqui, vereador Daniel, parabenizá-lo pela essa justa homenagem, declarar o meu voto no projeto, né, apoiando essa sua iniciativa. E como Vossa Excelência mesmo já fez aí todas as justificativas, não cabe aqui ficar justificando, apenas parabenizá-lo e declarar o meu voto a favor. Também quero parabenizar o grande projeto de lei do vereador Daniel,
Dizer também que eu me lembro o pai dele lá no cemitério, ele auxiliando. Nós fomos até colegas, não de rua, mas de bairro, lá na Nossa Senhora de Fátima. Sou até compadre do irmão dele, Vino. E ele prestou um grande serviço. E na missa sétimo dia eu estava assistindo no rádio, o pai até falou, sempre que os outros falavam, eu brincava com o povo. Braz, vai trabalhar, tá? Maior que eu trabalho. Então, até é engraçado, né? Então, o padre levando a brincadeira na missa sétimo dia. Então, que Deus tenha ele num bom lugar. O projeto está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais? Sim. Também encontra-se na pauta, para a primeira votação, o projeto de lei número 24, datado de 15 de maio, este iniciativa do senhor prefeito, que autoriza a transferência simbólica da sede dos poderes municipais de Orizona para os seus distritos e povoados e dá outras providências. A comissão emitiu parecer pela aprovação da matéria, parecer este datado de 26 de maio, devidamente assinado pelo presidente Flávio Dias, Daniel Porto e Ulisses Castro, membros da comissão. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, após a aprovação do parecer, senhor presidente, o projeto segue na pauta na ordem para a primeira votação. O projeto está em discussão. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, eu não sei se eu até perdi o momento, mas eu gostaria de pedir vistas do projeto, posso me justificar? Analisando hoje à tarde, eu identifiquei que às vezes alguns pontos ali já precisam de alguma alteração importante. Inclusive, nós já temos nessa casa aqui um projeto aprovado pelo vereador Flávio Dias, que criou, né, a Câmara Itinerante, e eu gostaria de dar a oportunidade de poder analisar o projeto com maior cautela, assim, só para poder acrescentar de maneira significativa, de maneira positiva no projeto, caso haja ainda tempo. Eu vou conceder, mas o projeto do vereador Flávio Dias é Câmara Itinerante. E esse projeto é para arrumar o povoado para ser município um dia. Eu acho que não tem nada a ver, tá aí? Não, justamente, mas há um artigo dele da questão da transmissão dos poderes, a execução dos trabalhos e tudo mais, e eu gostaria de debater um pouco. Não, tudo bem. Você dá a vista. Então, projeto de lei suspenso, né, da votação, atendendo o pedido de vista do vereador Daniel. Depois eu passo. Esse projeto está acabado? Tem mais um. Está aqui sendo devolvido, só informando aqui que esse primeiro projeto, o dia número 25, que da denominação do cemitério, será colocado na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Está sendo devolvido pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 15, datado de 14 de abril, de iniciativa do Poder Executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e dá outras providências. A comissão analisou, emitiu parecer, está devolvendo e será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação, junto com os 2 pareceres das comissões. Encerra, senhor presidente. Nós temos requerimentos escritos? Hoje não temos. Então vamos para os requerimentos verbais. Carlos Eduardo, vereador. Senhor presidente e colegas vereadores, eu gostaria de fazer aqui, já como indicação, nem mais como requerimento, para o secretário de Ações Urbanas e o secretário de Meio Ambiente, para que possa fazer um estudo, né, para colocar uma cobertura em cima dos resíduos sólidos, né, do lixo que é transportado dos povoados e distritos para a cidade. O que é que está acontecendo, já comentando o projeto? O exemplo tem que começar a partir de nós. Os caminhões vão buscar esse resíduo, esse lixo dos povoados e distritos, então eles vão no caminhão caçamba.
E ali coloca muita coisa. E vem embora perdendo pelas estradas. Então é uma situação que talvez um sombrite, uma tela ou até mesmo uma lona, né, vai resolver esse problema. Então não adianta, vereadora Daniela, pegar lá o resíduo lá no Buritizinho, por exemplo, vou dar um exemplo, mas é em todos os povoados e distritos, pegar lá, o pessoal coloca no saco, tudo direitinho, como foi recomendado, e vem na estrada, você vem atrás do caminhão pouco tempo depois, vereador Daniela, encontrando uma quantidade enorme de sacos de lixo perdido na estrada. Então a necessidade de fazer esse transporte de forma segura que esse resíduo realmente chegue aqui no então aterro sanitário. O requerimento está em discussão. Vereador Daniel. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Carlos Eduardo pelo importantíssimo requerimento, pela atenção ao tema. Acho que nós já discutimos aqui uma outra vez, inclusive eu relatei uma situação da qual eu mesmo pude verificar, né? Uma vez voltando ali do povoado, do distrito de Ubatã, atrás tinha um caminhão na minha frente, mas era buscando aquelas caçambas, sabe? E o lixo estava ficando todo pela estrada. Então, um requerimento extremamente importante, pertinentíssimo. Acredito que nós poderíamos, inclusive, estender isso à iniciativa privada através de um projeto de lei, determinando a obrigatoriedade de uma tela no transporte desse tipo de material, até porque são materiais leves, né? Então, com o transporte, com certeza, eles acabam se perdendo aí, fazendo um caminhão-pipa de poluição, infelizmente, né? Mas parabéns pelo requerimento. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, público das redes sociais. Vereador Carlinhos, todo requerimento inteligente, todo requerimento relevante terá o aplauso e o voto favorável aqui do vereador Ronaldo Costa. Esse, muito interessante. Não adianta você educar as pessoas para colocar o lixo, acomodar ele da maneira correta, se a gente não faz o dever de casa, né, no transporte. Aí o que acontece? Tira um problema ali daquela localidade, mas esparrama ele para várias outras. Eu já acompanhei isso, não só aqui no município, mas também em outros. Inclusive, eu não me recordo se era de Bonfinópolis, Apolônia, que é a região ali. A gente andou durante muito tempo atrás de um caminhão, o qual esparramava vários tipos de lixo, sobretudo plástico, né? E fica aquela coisa horrorosa, né? Na beira da rodovia. Então, sim, faz um serviço que depois tem que fazer de novo, porque você tem que, você for o causador daquela poluição ali, então tem que voltar catando. Se sujou, tem que voltar para limpar. E muitas vezes não fazem. Inclusive, eu até já propus ao secretário Divino para que façamos uma grande ação às margens das nossas rodovias, sobretudo a rodovia que liga Orizona ao distrito de Ubatã, essa saída aqui também que liga até no próprio aterro sanitário, que está cheio também de lixo, né, talvez por não ter esse tipo de proteção. E eu acho que a tela é a solução mais viável, né, que vai solucionar de vez esses problemas. Então, fica aqui o meu apoio e o meu voto também é sim. Parabéns pelo requerimento. Passa a palavra para o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, novos colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador Carlos Eduardo, ótimo requerimento. Eu já trabalhei com esse transporte de entulhos. Então, tem a lei federal 12.305 de 2010. Aqui ela já fala, até porque na época, quando eu montei aqui, eu fui o primeiro a instalar essa empresa de coleta de entulhos, né, de transportar esses entulhos. Então a gente tinha que estar bem atualizado, até porque era novidade, então o pessoal te perseguia muito, então você tinha que entender bastante daquilo que você estava trabalhando. E aqui diz, né, que o caminhão ou a caçamba ela deve trafegar com carga limitada na borda, né? E aqui obrigatoriamente com cobertor de lona e de rede para evitar o derramamento, né, de poeira
e detritos nas vias. Então o que acontece? Então ela já existe, é só dizer a esses transportadores aí, como está dizendo aqui os novos colegas vereadores, pessoal da prefeitura, pessoal que transporta os entulhos aí hoje, é que eles têm, né, que está aí fazendo uso desta lona ou desta rede. Quando eu comecei, eu imediato já comprei essa rede, você joga ela ali em cima da caçamba, né? Trabalha ali com um produto com um material mais baixo, porque se você encher demais, o pessoal pensa assim, vou alugar uma caçamba e vou colocar até no teto. O proprietário da caçamba, ele tem que instruir aquele que está alocando a caçamba também, não pode passar da borda, porque na hora do transporte aí, e não só questão de jogar lixo, o vereador Carlos Eduardo, mas também se torna muito perigoso para aquele que transporta o entulho. São tijolos ali, né, pedaços de ferro. E o que acontece? Pode cair em alguma pessoa, carro, enfim. Então, eu acredito que está faltando aí, a gente está instruindo mais esse pessoal aí, mas tem a lei federal, a gente pode ver também se existe alguma coisa desse sentido dentro da lei do município, como disse aqui o nosso colega vereador, para a gente poder também estar implantando isso aqui no município, até para o pessoal trabalhar aí da forma correta. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo requerimento, Daniel. Realmente, a pessoa que aluga essas caçambas, eles querem aproveitar ao máximo. 2 palmos acima da borda. Entendeu? Então não tem como. Agora, sobre os caminhões do povoado, o chefe dos gari pede eles para arrumar. Eles levam, mas não arruma. Parece que até assim, como é que eu vou falar? Fez o povoado, aí já ganhou o dia. Entendeu? Pela correria eles não colocam. Eu vou falar, depois desse requerimento eles vão olhar e vai fazer uma reunião com eles, né? Para eles fazer as coisas corretas. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, cara? Senhor presidente, outro também aqui, eu encaminho para o secretário de Meio Ambiente, para a gente não deixar, né, para que a secretaria já de imediato, o vereador Ronaldo, acabe, né, não deixe recomeçar lá um lixão às margens da GO 219, mais ou menos ali uns 800 a 1 quilômetro do Buritizinho, que no passado foi um lixão, né? A gente com ações resolveu o problema, tinha uma cerca, né? A Goinfra com essa recuperação da estrada acabou com essa cerca e o povo começou a jogar novamente. Então quando passava lá na sexta-feira, que eu vim aqui a Arizona para ir Pires do Rio, eu observava que já tem até fogão, né? Porque alguém vai cozinhar lá, né? Fazer uma fornalha, uma cozinha lá. Então, assim, para que sejam tomadas providências cabíveis novamente pela secretaria, colocação de placa, a reestruturação dessa seca lá, para não deixar, vereador Ronaldo, começar. Porque se iniciar da forma que está lá, em poucos dias nós teremos lá um amontoado de lixos. E é muito feio isso da chegada de um povoado, de um distrito da cidade. Além de ser um problema seríssimo no meio ambiente. Não é só questão de estética, né? É questão também de ambiental, questão de saúde. Então faça esse requerimento ao secretário do Meio Ambiente, solicitando as providências cabíveis o quanto antes. O requerimento está em discussão. Presidente. Ronaldo, vereador Ronaldo. Essa questão aí é fundamental, vereador, porque eu já convivi com isso, então tenho experiência própria. O tal do lixão, se deixar, eu até falo para o meu irmão, deixar um indês, não pode pôr um indês. Se deixar lá um saco de lixo, todo mundo acha no direito de colocar também. Aí vira uma coisa incontrolável. Ali na virada para a torre, já chegou a ser um lixão considerável. A gente tomou algumas atitudes, muitas vezes até usando um pouco de rigidez, mas tem que ser assim. O meu irmão mesmo, uma vez, fez um rapaz lá colocar de volta o entulho que ele jogava lá. E deu certo, nunca mais jogou. A gente levou caçamba, um maquinário, colocou tudo de volta assim para onde deveria ser colocado, levado. E a gente passa a ser vigilante. Então, assim, tem alguma coisinha lá, a gente já pega, porque se deixar um saquinho de qualquer coisa,
o pessoal já acha que está autorizado a virar lixão. Então, tem que ter esse cuidado mesmo. A Orizona, ao longo de muitos anos, os mais antigos lembram, ali no site do Pires do Rio, era um lixão horroroso, né? Vivia com fumaça, o pessoal colocava fogo. A legislação ambiental naquele período era diferente de hoje, né? Hoje, lógico, que acontece, mas tem mais poluição, tem mais cuidado. Então, assim, não existe, assim, quando acontece aqui no nosso aterro, geralmente é por acidente. Inclusive, aqueles comerciantes, aquele pessoal que tem as indústrias, as suas empresas naquela região, eles não podem consumir aquela água ali porque o lençol freático foi contaminado, né, com metais pesados. Então não pode. Se tem poço artesiano, é só para limpeza, para lavar um espaço, para consumo próprio, não existe, não pode. Então, assim, a gente sabe o tanto de malefícios que um lixão pode ocasionar. Então, a gente tem que cortar pela raiz, né? O que eu fiz, o que eu vou fazer e o que a gente espera, vereador Carlos Eduardo, que a Secretaria de Meio Ambiente de Orizona tome atitude, solucione esse problema do Buritizinho antes que torne um problema muito maior do que já está. Mais uma vez, vereador, parabéns pelo seu requerimento e pedir a Vossa Excelência um adendo na estrada que vai para a Cachoeira, para o Buriti Grande, que eu fui lá no mutirão lá na Posse, passei pela Cachoeira, ali aproximadamente ali no São Paulinho, eu assustei, que não tinha nada, lá está um lixão. Acho que o vereador Flávio, quando vai lá para o lago, acho que observa isso, né, Flávio? Eu estou pedindo um adendo. Tá bom. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Quem quer fazer isso? Vou fazer. Passa a palavra para o vereador Flávio. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez, cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, na semana passada eu fiz um requerimento e eu inverti os requerimentos aqui, a pessoa depois me ligou e foi bravo comigo. Gostaria de fazer um requerimento aqui interessado ao secretário de Infraestrutura, pedindo a substituição das lâmpadas ali da rua 8, no bairro Campo Formoso, fica ali de fundo com a Saneaga. É uma rua bastante escura. Já fiz esse requerimento uma vez, já foi substituído essas lâmpadas, como eu citei no meu requerimento passado, porém eu troquei as ruas. Então gostaria de pedir mais uma atenção aí daqueles colaboradores que têm desempenhado um ótimo trabalho em questão de iluminação na nossa cidade, pedir uma atenção para eles mais uma vez a esta rua. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. É mais, vereador? Não, obrigado, senhor presidente. Só a palavra livre. Não tem mais. Não tem mais ninguém? Ué, ninguém manifesta, Senhor presidente, vou fazer uma, porque eu estava tentando aqui uma informação aqui, se me permite. Pode. Eu não vou lembrar aqui o nome, mas às vezes a gente depois consulta para colocar de forma certinha ali no requerimento. Mas um cidadão, um empresário do nosso município, está começando aí suas atividades, é uma pessoa muito conhecida, querida por todos nós, que é o Lucas Bastos, né? A Daniela conhece, faz um trabalho importantíssimo na nossa cidade, um cara muito esforçado, e ele recentemente adquiriu ali um lava-jato que era do Corsino. E como ele é um cara muito prestativo, ele fez algumas limpezas ali, mas ele já não consegue mais. Ele fez a limpeza ali próximo, porque ali era um lava-jato, né? E as pessoas às vezes não tinham o mesmo asseio que ele está tendo. E aí ele pediu para que eu solicitasse, para que a Secretaria de Infraestrutura, e o requerimento vai aqui para o Hélio Diniz, para que pudesse ali nas proximidades, naquelas ruas ali, fazer a limpeza das ruas lavando, como foi feito aqui próximo da Câmara, porque tem muita terra, dejetos ali que foi acumulando no asfalto e ele sozinho, infelizmente, não consegue retirar. E aí ele falou: Daniel, faz essa limpeza que vocês nunca mais terão problema com relação à sujeira aqui na rua. Eu não consigo retirar agora, eu não tenho condições. O que eu consegui tirar, eu tirei.
mas eu gostaria muito desse apoio por parte da administração nesse sentido. Então, faço o requerimento aí ao secretário Hélio Diniz nesse sentido. Requerimento está em discussão. Vereador, eu vou aproveitar o gancho. Até, inclusive, você comentou que alguém falou que estava lavando o asfalto de frente à Câmara. Não estava lavando, não. Entendeu? Foi a equipe. Capaz que lavou, foi para cima e a água desceu. Nuvem. Lavou? Lavou sim, senhor presidente. Hã? Lavou sim. Lavou? É a terra da Saneágua. Mas mas falou que era frente da Câmara. Não, começou lá da esquina. Ah, tá. Eu achei só, mas não pedi ninguém para lavar. Mas, claro, vai declive, a água tem que descer, né? Não vai subir. Então, achei até estranho. O requerimento está em votação. Aprovado. 10 votos. Tem mais, vereador? Requerimentos não. Não tendo mais requerimento, vamos para a palavra livre. Tem interesse. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos acompanha, tanto de forma presencial quanto online. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de usar a palavra livre hoje para comentar e justificar a minha ausência na semana passada. Até comuniquei a Elisângela que eu estou com uma irmã na UTI e não pude estar presente, porque eu fui visitá-la e no caminho de volta acabei me atrasando e não pude estar presente. Mas aconteceram algumas situações aqui, da qual me incomodou muito, e eu gostaria de responder. Com relação às falas da pessoa que usou da tribuna e etc., essa eu não faço muita questão, até porque as pessoas têm seus traumas, as pessoas têm as suas situações e acabam pesando de forma demasiada algumas situações. O que motivou ali, às vezes, as falas foi uma justificativa rasa da questão do requerimento que eu havia feito com relação à situação do Batã. E eu me lembro bem que quando eu fiz aquele requerimento, em momento nenhum eu coloquei em xeque a atuação dos profissionais, tanto os médicos quanto as pessoas ali presentes. Eu me lembro muito bem de dizer, o requerimento aqui é para comunicar e informar o senhor secretário da demanda que eu recebi. Demanda essa que ele mesmo recebeu da própria pessoa envolvida, né? A pessoa da qual tenho ali uma pessoa da qual tenho acesso tanto a ele como a outros colegas vereadores aqui. Então, só narrei essa situação. E diante do debate que foi levantado aqui durante o plenário, pedi, lembrando de outras solicitações que recebi, pedi para que fosse enviado a essa casa os contratos dos médicos que atendem nos postos de saúde. Porque, vez ou outra, alguém nos chega questionando, olha, fui buscar atendimento, o médico já tinha ido embora e tal. Então, nada melhor do que documento para que eu pudesse estar pautado no sentido, olha, o médico ele atende do horário X ao horário Y e pronto. Então, não foi no sentido de criar o tumulto que foi gerado aqui de forma desnecessária. Eu não sei qual é a situação, qual é o sentimento de revanchismo. Parece que tudo que a gente comenta aqui leva num cunho de tal maneira, interpreta de uma maneira tão no ataque, sempre na defensiva, e acaba tendo essas reações de forma destemperadas e assim. Então, não vou comentar, eu acho que não carece, mas me incomodou muito a atuação da nossa mesa, sobretudo da sua atuação, presidente. Quando eu fiz o requerimento, inclusive a vereadora Daniela solicitou um adendo, olha, vamos convocar, convidar o secretário e tudo mais. Falei, vereadora, não é necessário, porque vem aqui, acaba se delongando, o uso da mesa, da 12ª cadeira, e acaba que não responde, faz perguntas, é muito prolixo, não consegue responder de forma objetiva ao que é questionado. Então não queria, eu só queria relatar aí o que havia acontecido e pedir os documentos, porque da forma com os contratos eu sei qual é o horário de atuação de cada médico, plantão e etc. Então não quis, não aceitei o adendo, Vossa Excelência foi e fez o requerimento convidando o secretário aqui. Então você
Vossa Excelência, perdão, quem requereu a vinda dele aqui. Não requeria a vinda dele aqui. E aí ele chegou aqui no intuito de atacar o vereador que vos fala. Veio munido nesse sentido, de atacar o vereador que vos fala. E aí me chocou, porque depois assistindo às nossas gravações, o senhor convida para fazer uso da tribuna e falar: o vereador que fez o requerimento Y e X não está aqui, mas você responde a nós, responde à população. Como coisa que eu tivesse feito o requerimento para que ele pudesse vir aqui. Então eu entendi que às vezes foi algo orquestrado para tentar, às vezes, trazer um constrangimento, alguma situação, querendo colocar a gente como uma oposição burra, uma oposição que aqui já existiu e não existe mais, porque nessa casa aqui já existiu outrora, uma oposição que sempre colocou o Orizona para trás, mas todas as minhas indagações aqui são legitimadas, todas as minhas situações aqui são pautadas. Eu não trago nada de forma leviana, a fim de atacar de forma politiqueira, se o vereador Flávio Dias. Jamais, eu sou muito correto com relação a isso. Aí fica ali, fica fazendo oposição, situação, etc. Há sim um grupo de oposição, um grupo de situação, isso é indiscutível, mas no ato administrativo o secretário está ali para me responder à população, trabalhar para a população. Quando eu faço o meu trabalho aqui, de requerer a ele documentos, requerer informações, ele não tem que vir aqui ou ficar chamando colegas vereadores, me chama, faz aqui, me chama, para vir dar show aqui. Porque quando eu parlo aqui, eu parlo em nome da população, das pessoas que me procuram. E ali eu tinha uma pessoa que estava, durante a sessão, me narrando uma situação, e eu, diante da situação, só quis comunicá-lo do que estava acontecendo. De maneira nenhuma quis questionar o trabalho, a atuação e desmerecer se a saúde de Orizona está boa, se a saúde de Orizona está ruim. Independentemente se ela está boa, tem pessoas que vão passar por alguns problemas e nós vamos desmerecer a dor daquela pessoa em razão de outras situações. Nós temos que entender e ouvi-la para tentar melhorar. Então, não gostei da forma com que o presidente atuou. O nosso regimento deixa claro, com relação ao uso da tribuna, ela é livre, no máximo 2 pessoas por sessão, vedado ao orador proferir ofensa aos vereadores. Recomendo que os colegas sempre tenham, nós todos temos aqui impresso, custou dinheiro público, cada um tem aqui, de vez em quando dá uma lida no nosso regimento, vedado a proferir ofensas aos vereadores. E ele aqui, no uso da sua palavra, me colocou a mim, vou ler a ata da última sessão aqui para melhor ilustrar. O senhor Lucas Polizera aproveitou o espaço lhe concedido para responder a alguns requerimentos dos vereadores, principalmente do vereador Daniel Hipólito. Você vê quando o cara está carregado de ódio, que ele me respondeu de forma ríspida um simples fato da questão do professor, da pessoa lá da Cachoeira. Era só responder, como a vereadora Daniela respondeu aqui, ela já tem essa informação, era só ele falar, olha, aconteceu assim, mas parece que está sempre na defensiva, de que eu estou atacando e etc. Gente, é meu trabalho. Se as pessoas pediram para que eu pedisse a informação, que qualquer que seja, mais dura que ela seja, eu vou fazer, independentemente de qual seja a pessoa. Daniel, explicando situações em que o referido vereador, ao invés de ajudar, e aí aqui ele quis misturar uma situação, ele tem que se atentar que ele é apenas um secretário, um secretário de saúde, da qual ele tem que prestar atendimento à população, subordinado ao prefeito e isso. Mas aqui ele quis falar que a gente acaba prejudicando e aí levou para um tom aí de onde você vê que é pessoal. Falar das vaquinhas que nós realizamos e etc. Antes mesmo de ser vereador, eu já dei voz à população através de uma rede social, através da população, das pessoas que nos procuram, e muitas vezes colegas vereadores aqui já me procuraram para auxiliar em algumas campanhas. Nunca fui atrás de ninguém. Você está precisando, vereador Flávio, que faça uma vaquinha para você? Jamais. As pessoas nos procuram e o povo de Orizona é solidário ao ponto de ajudar.
Então, todas as vezes que é solicitada, todas as vezes que a gente faz uma vaquinha, as pessoas, eu narro para as pessoas, você está apta a se expor, porque o povo de Orizona é solidário, mas ele quer saber quem ele está ajudando. E eu preciso saber quem é você, seu parente, amigo de quem, para que nós possamos contar a história da maneira que ela seja e a pessoa se sinta à vontade de te ajudar. Eu nunca obriguei ninguém a ajudar ninguém. Nós damos apenas voz à população. E aí levou, tá fazendo vaquinha aqui, não sei o quê. E aí ele narrou um episódio aí da qual ele tentou lacrar e depois não deu conta de sustentar e deixa para lá, né? Se sentiu ofendido. Acabou atrapalhando o andamento do tratamento de pacientes. E aqui é o grave, senhor presidente. Usando do seu poder para coagir servidores. Bom, ele diz que tem prints, ele diz que tem áudios, e eu sou muito tranquilo. Eu nunca coagi ninguém. Nunca tratei ninguém aqui de forma ríspida, nunca usei do cargo de vereador, até porque eu acho que não estamos superior a ninguém. Nós só temos a legitimidade e a obrigação da qual a Constituição nos diz de falar pelo povo. E o prefeito tem a responsabilidade de nos responder. Mas nós, em compatível com a população, nós temos os mesmos deveres. A população também tem a sua força de cobrar e ela usa muitas vezes as redes sociais. E aí toda vez que alguém cobrar algo, nós vamos ser ríspidos com essas pessoas, nós vamos brigar com ela. Não, você está reclamando, vai lá para Goiânia para você ver o que é problema. Pelo amor de Deus, é desmerecer a dor de uma pessoa, de um indivíduo. Sabe, nós precisamos entender. E aí aqui ele me acusa de crimes de coação. E ele vai ter que explicar, obviamente, isso de forma jurídica, já tenho buscado. Aguardava apenas a assinatura dos novos colegas nesta ata, né, da qual comprova que ele realmente disse, mas nós temos vídeos, nós temos a sessão da qual aconteceu aqui. Mas, presidente, com relação ao uso da Vossa Excelência, também buscarei, peço toda a vênia, com todo o respeito que tenho ao senhor, ao cargo que você ocupa duplamente, de vereador e de presidente desta casa, mas estou buscando, junto à nossa assessoria jurídica, junto a uma assessoria jurídica própria, as medidas cabíveis. Porque o descumprimento do nosso regimento aqui foi claro. E nós precisamos ter muita atenção de como o nosso regimento age. Por diversas vezes, da 9 horas, nós trabalhamos nesse plenário uma vez por semana. Se for computar quantas vezes a gente trabalha por ano, vindo aqui, dizendo exceção, se brincar não dá 2 meses. Olha lá, de vinda aqui, não dá 2 meses. E aí dá 9 horas, quer encerrar a sessão, sabendo que o nosso regimento diz que é 9h30. O horário do nosso regimento já foi encerrado de forma abrupta de várias vezes. O vereador Vino, uma vez fez uma solicitação de um requerimento pedindo informações, foi atacado verbalmente aqui, relembrado como ele foi como presidente e tudo mais. O senhor está na condição de presidente e tem que nos prestar esclarecimentos. Você tem toda a prerrogativa de administrar os recursos da Câmara e tudo mais, mas quando perguntado sobre, é simplesmente prestar conta. Foi atacado. Então, diante de todo esse cenário, eu queria comunicá-lo de forma anterior, para que, obviamente, eu não sei como que vai proceder disso aí, não estou fazendo aqui de revanchismo, presidente, de forma jamais, estou apenas trazendo a situação, o descumprimento do nosso regimento, para deixar claro que se fosse eu, qualquer outro vereador aqui, por mais que de oposição que nós sejamos, eu não permitiria uma fala dessa, como de outras vezes tentou aqui de forma respeitosa atender a gente. Nós cessamos a fala dele, o vereador Carlos Eduardo pediu para que deixasse a fala. Então, assim, eu irei agir desse modo. E fiquei muito chateado, agradeço aos novos colegas Carlos Eduardo, Flávio Dias, que inclusive estava perdido aqui de defender. Porque quem me conhece sabe muito bem que jamais. E vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebo diariamente das pessoas. E o Daniel coage servidores. Eu não estava assistindo a sessão. Até porque tinha chegado, acabado de chegar, tinha uma aula online para assistir, e etc. Mas servidores que são constantemente coagidos, talvez,
a assistirem às lives, a estarem presentes aqui, falou, Daniel, você não está na Câmara? Como é? Cadê? O homem está falando treinado, você assiste, que essas pessoas não foram obrigadas a assistir. Aí vem falar de qual a ação do Daniel aqui, né? Então, assim, eu reafirmo que fiquei muito chateado com a situação, buscarei as medidas cabíveis do que nosso regimento diz. Qualquer um aí que tiver consciência, quiser pesquisar o que o nosso regimento diz nessa situação e prever o que vai acontecer aí, tudo bem. Mas queria deixar aqui de público a minha insatisfação com relação a esse tema. Eu não solicitei, eu não pedi a vinda do secretário aqui de forma presencial, inclusive me respondeu, trouxe os documentos da qual eu solicitei. Nós temos aqui a resposta da senhora Maria das Graças, secretária de Educação. Narrei também um fato, você lê o texto, você vê a forma ríspida com que responde, eu não me importo também, mas você vê que as pessoas levam para o pessoal. Eu não estou aqui, e a Constituição também não fala, que minha função é bajular ninguém. Eu estou aqui provocado pela população a cobrar, a fiscalizar. E isso eu vou fazer todas as vezes que eu for provocado. Doa a quem doer. Se eu pedir um documento e vai doer a fulano de tal, se vai trazer transtornos a ciclano, a beltrano, eu vou continuar fazendo, porque é a nossa função, é a nossa missão. Nós não temos outra opção. E aí sim, nós levamos, por político que somos, nós levamos a atuação a ajudar alguém, às vezes, com a cesta, a ajudar alguém com uma viagem, a ajudar alguém com a consulta, tudo bem, não tem nada de problema com relação a isso. Mas na nossa atuação parlamentar, está rígido aqui, que eu estou aqui para cobrar, fiscalizar, legislar, fiscalizar e aprovar projetos de lei tragos aqui pelo Poder Executivo. E respeito muito isso e gostaria muito de ser respeitado. Não levarei a situação para o meu campo para não dar palanque para maluco dançar, para doido dançar. Tá? Se ele quer aparecer, se quer fazer as coisas e etc. Bom, eu estou aqui também, da mesma maneira que ele está lá na secretaria, lá no gabinete dele, eu também estou aqui. Quando eu requeri um documento dele, eu falei, Daniel, estou indo no seu gabinete para te prestar esclarecimento, venha. Eu não solicitei ele aqui para que ele venha de forma... Quantas vezes meu nome é citado aqui nessa ata aqui, ó? Quantas vezes ele me citou meu nome aqui? Então o ataque era direto, senhor presidente. E a conduta de, enquanto presidente, era ter cessado a palavra dele. O vereador não está. É natural, o vereador não está. Não vamos largar para lá, ou pelo menos não cita o nome. Fala o que você quiser falar, mas não cita o nome, vai te dar problema. Porque aqui, ó, essa tribuna aqui, ela é sagrada. Eu tenho a inviolabilidade da minha fala. Mas ele não, e ele vai responder juridicamente por isso, porque ele vai ter que provar. Mas o assunto, para mim, está encerrado com relação a isso, vai ocorrer via processo, judicialmente, mas fiquei muito chateado, presidente, mais uma vez, com a atuação do senhor nesse sentido aí. Talvez por falta de orientação, talvez, não sei por qual motivo, mas o senhor está aqui representando a Câmara Municipal de Orizona. Quando o senhor fala, ou quando o senhor omite, foi a Câmara Municipal de Orizona que se omitiu. O senhor foi eleito para isso e você tem que se vestir deste cargo. Tá bom? São essas minhas palavras. Agradeço mais uma vez aos colegas, as mensagens que recebi, as pessoas que, de forma óbvia, não acreditam numa situação dessa. Passou do ponto, e passou realmente do ponto. Né? Mas faltou da nossa parte aqui, às vezes, como é que fala, o vereador? Fair play? Fair play. Faltou da parte dos colegas aqui. E assim, pode ter certeza que vai acontecer, ou pode acontecer com qualquer um de vocês. Como às vezes eu recebo mensagens do meu privado, o vereador não fez isso, não faz aquilo, outro fala, olha, a competência nossa é cobrar. É o que nós podemos fazer. Uns têm mais força no cobrar, um tem mais um trato, etc. Mas a nossa função é cobrar, nós não executamos nada. De maneira nenhuma eu uso, às vezes, a falta de poder de alguns dos colegas para tentar desmerecer e aparecer em cima de ninguém. Então, deste modo, encerro as minhas palavras, colocando aqui minha nota de repúdio. Muito obrigado. Passo a palavra para o vereador Ronaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero usar esse expediente agora da palavra livre para citar um assunto também que, a exemplo do vereador Daniel,
me preocupou bastante, tem me preocupado. Ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, ao longo da história, no geral, é normal que cada país, cada nação, eles gostam de ter o chamado protecionismo. Recentemente vimos um debate amplo que incluiu União Europeia e Mercosul. Vocês devem ter assistido isso. Agricultores da Itália, da França, fazendo protestos contra a entrada de produtos do Mercosul ali naquele bloco. Vocês devem ter notado também a questão dos produtores de leite brasileiros reclamando da entrada de leite da Argentina, do Uruguai, dos países do Mercosul, no geral. Tem visto também ao longo de quase todo dia, né? Estados Unidos com taxa para todo lado, tarifando todo mundo. China, todos, né? Então todo mundo preocupa com esse protecionismo. E eu tenho notado também, assim, a minha preocupação não vai tão longe. Ela é aqui no nosso município mesmo, aqui na nossa cidade. Inclusive, eu conversei com alguns comerciantes, a gente em breve virá nessa casa, eles virão, para a gente estar colocando, vamos ver nossa assessoria jurídica, não sei se seria via essa casa, seria via legislativo, seria via a CIOR, mas a gente precisa dar uma proteção maior aos nossos comerciantes. Aqui em Arizona tem datas aqui que a gente vê na rua, a gente vê parece uma feira hippie ambulante, né? Todo tipo, o cara vem de fora, o cara que não tem endereço fixo aqui na cidade, não paga 1 centavo de imposto, não tem um funcionário e vem concorrer de forma desleal. Então, eu acho isso muito sorrateiro, né? Ele traz todo tipo de produto, né? De cabeça de alho até panela, meia, todo tipo de coisa. Não estou contra a loja, todo mundo assim, tem seu direito de trabalhar, dar seus pulos, sua sobrevivência. Só que, como se diz, eu vou proteger o comerciante de Arizona. O que for possível a gente está fazendo, essa casa, se for possível, a gente vai estar, não podemos furtar disso. Se for para o prefeito fazer também, decreta alguma coisa, tem que ter um corpo técnico que vai fazer que essa lei, alguma coisa que a gente for fazer, seja utilizada, aplicada. Não dá mais para poder a gente ver comércio nosso fechando em função de gente vindo de forma desleal fazer essa concorrência aqui, né? Eu não vou citar nomes, eu nem sei, porque assim, são vários, né? Primeiro era mais ainda, questão de dia 25 pagamento de leite. Era esquisita a cidade, o movimento que era, né? Hoje é menos porque mudou um pouco assim, o sistema de pagamento, às vezes é um PIX, às vezes é uma transferência bancária. Não tem aqui a necessidade de vir aqui pegar o dinheiro ao vivo no banco, né? Mas mesmo assim, essas pessoas ainda continuam vindo muito nessas datas específicas. Mas não é só essa data, são várias. É carrinho empurrando de todo trem, né? Vocês sabem disso, né? A gente vê, mas não é material de qualidade tão boa, muito inferior à qualidade das mercadorias que nossos comerciantes vendem. Então, a gente vai estar propondo esse debate para que a gente consiga um mecanismo para poder estar dando essa proteção aos nossos comerciantes. Todo mundo quer proteção, porque nós também podemos querer, né? Eu citei alguns exemplos aqui que acontecem no mundo afora, mas eu coloquei coisas que estão longe, mas de certa forma afeta a gente aqui no dia a dia. E esse caso que eu estou falando em específico afeta muito mais, né? Tem muitos comerciantes aí que fecharam seus comércios, que demitiram funcionários, porque a concorrência está desleal. Não podemos conviver com a situação, não podemos ser omissos. E estaremos aqui propondo algum mecanismo para que tenha essa proteção aos nossos comerciantes. Tem mais que queira fazer as palavras? Vereador Flávio. Senhor presidente, cumprimento a todos mais uma vez. Senhor presidente, eu tinha um assunto e agora, aproveitando o gancho da fala do vereador Daniel Hipólito, eu quero aqui me solidarizar ao seu discurso, até porque, vereador, eu também não compactuo
com pessoas vir aqui até esta casa e ficar atacando qualquer vereador que seja se ele não está presente. Se você der uma lida aí na segunda... Isso, na penúltima página, e você vai ver o que eu disse. Acredito eu que se vai haver um debate, que seja um debate de frente a frente. E também, vereador, acredito, como eu disse, está aí na nossa ata, eu acredito, que eu disse para eles aqui, que eu não acreditaria que o senhor tinha coagido alguém. Até porque, como eu falei e repito aqui na sua presença, você é um cara estudado, você é um cara inteligente, e hoje coagir as pessoas por telefone, deixar provas, acredito que o senhor não seria infantil desta forma. Mas a gente sabe que existe sim essas indiferenças políticas e tem sim esses ataques. Muitos batem nas nossas costas, vereador Daniel Hipólito, mas batem com uma mão e com a outra mão ele tem uma faca. Existe isso dentro da nossa política aqui dentro de Orizona. E a gente já é bem entendido, vacinado, vamos se dizer, a gente tem que saber levar as coisas. Muitos se dizem companheiros, mas não são companheiros. Muitos dizem amigos, mas não são amigos. A gente convive, né? Por termos pensamentos diferentes, lados opostos, acreditar em uma coisa que o outro não acredita. E aí, assim, existe essas infantilidades, vamos se dizer. Eu tenho um diferencial de muitos, Daniel. Muitos podem falar o que eu falei, mas se não tiver print, não tiver vídeo, acredito que é mentira. Você sabe por quê? Eu tenho uma outra diferença. Eu tenho coragem de falar na cara. O que eu tenho que falar, vereador Hernani, eu não mando recado. Homem tem que ser desse jeito. Você chega e fala o que você tem que falar na cara. Agora esse negocinho de ficar mandando bochichinho, fofoquinha nas costas, isso não é meu papel não. Se eu tiver descontente com Vossa Excelência, eu chego no senhor e a gente resolve. Da mesma forma, vereador Carlos Eduardo, eu e o senhor, se nós tiver alguma diferença, a gente chega, senta e resolve. O companheiro tem que ser desse jeito. Se considera amigo, é assim que se resolve. Não é com fofoquinha, na ponta de esquina e na ponta de boteco, falando um do outro, não. Acredito, vereador, que o senhor tem que tomar suas medidas sim, o senhor tem meu apoio, e naquilo que for dentro da legalidade, conte com o vereador Flávio Dias. Mudando de assunto aqui agora nesse momento, eu quero aqui agradecer aqueles companheiros ali que nos ajudaram na Festa dos Carreiros. Foi um evento top, viu, Daniel? Acho que quebrou todas as expectativas. Tivemos ali o dobro de público do ano passado. Eu tenho ajudado o pessoal diretamente ali. Não é fácil, né, a luta deles, então a gente tenta ajudar de alguma forma. Às vezes não atendendo as expectativas, mas a gente tem tentado ali de uma forma de ajudar para que a nossa tradição, a nossa cultura não se acabe. Eu digo isso para vocês porque eu tenho conversado muito com os carreiros, Daniel, e eles falam para mim que isso vai acabar em questão de apoio. Recebe o apoio dos shows, porque é mais fácil você viabilizar um dinheiro para fazer um show, mas eles também têm os gastos, têm o valor que eles gastam ali para poder fazer tudo aquilo acontecer. Conseguimos ali ajudar com a quantia do bolso, tirei do meu bolso, né, para poder dar uma força. Acredito eu que no próximo ano estarei tentando buscar parceiros, vereadores, deputados, para que a gente possa estar ali valorizando a nossa cultura. Lá na festa, no momento, eu recebi 2 pessoas chegaram em mim e falaram que tinha uma liderança política lá falando, que bosta falar o nome desse vereador Flávio do ICIC toda hora. Eu acredito que não seja bosta, não. Eu acredito que o povo está valorizando aquilo que está trabalhando. Se você quer seu nome falado ali, preste serviço. Vai lá, né, corra, ajude, que aí vamos falar o seu nome. O vereador Hernani esteve lá presente, chamei o vereador Hernani para poder estar participando com a gente. Não vi outros vereadores lá, se não tinha chamado outros vereadores para a gente poder. A gente fez uma entrega lá de uns troféus que a gente entrega para eles todo ano. Eu não vi outros vereadores, senão a gente tinha convidado ali no som para poder fazer essa entrega. Foi uma entrega bacana, o pessoal ficou muito satisfeito. Fui só elogiado ali por aquele povo que estava ali naquele momento. Fico feliz pelo reconhecimento das pessoas. Não estou aqui me vangloriando pelo acontecido.
estou aqui agradecendo por eles terem me dado a oportunidade de estar junto com eles ali, promovendo aquele evento tão bonito, tão bacana e que, sabe, atingiu todas as expectativas. Eu acredito que quem foi ali, viu, vivenciou ali, foi bacana. O pessoal só agradecendo, que vem o próximo. Então, quero aqui agradecer ao deputado Siquinã, né, por nos dar esse apoio, Renato da dupla, Renato Rafael, os carreiros ali, todos os carreiros, o pessoal chamava, exigia que eu tivesse em quase todos os postos, a gente não dá conta que chega lá, a gente bebe uma pinga, viu, Daniel? Se não beber pinga com eles, não está no posto dos carreiros. Então, a gente não aguenta muita pinga não, viu, vereador Hernani? O senhor já não bebe, o senhor não sabe como é que é, mas nós temos que beber um gorotinho com eles. Mas é isso aí, só agradecer. Próximo ano a gente está firme. Esse ano já peguei mais uma luta, viu, Daniel? Estarei agora, esse ano, na frente ali da Cavalgada da Cachoeira também. O pessoal me colocou na frente, não ia ter Cavalgada da Cachoeira, outra tradicional, 22ª. Eles falaram, nós só vamos se você for. Eu falei, você está quase obrigando, né? Então eu vou, porque eu não quero que acabe, então vamos para cima. E já peço a todos vocês, vereadores, vamos ajudar. É uma tradição, o pessoal gosta, é festa bonita e vamos lá festejar e ajudar o pessoal. Então, festa da cavalgada aí, estamos à frente da festa da cavalgada e vamos botar para derreter lá. Obrigado a todos vocês, Deus nos abençoe, né, vereador João Lucas? Posso falar assim mais baixo, não pode gritar, né? Deus abençoe todos nós. Obrigado pelo presente. Senhor presidente, também gostaria de, usando a palavra livre, gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, quem está aqui presente, o público que nos assiste pelas redes sociais, e dizer que, vereador Flávio, parabenizar pela organização do evento. Não pude estar presente, mas fiquei sabendo que realmente foi um evento muito caloroso, um evento que realmente busca essa tradição do nosso município, dos carreiros, e tendo a oportunidade, sim, pode contar comigo no próximo ano para a gente estar também contribuindo de uma forma que possa ajudar, possa ajudar também a esse evento que não pode deixar essa questão histórica, cultural do nosso município abandonada. Você fez muito bem. Também gostaria aqui, senhor presidente, de agradecer, a palavra livre, agradecer cada vereador, cada vereadora que entendeu esse projeto de decreto legislativo que muda o regimento, tornando-se um único instrumento em dois, diferenciando o requerimento de indicação. Uma vez que todos entenderam a mensagem que estávamos até agora legislando nesse fator de requerimento, estávamos legislando errado, uma vez que requerimento é uma prerrogativa nossa de estar usando para fiscalizar, é um instrumento de fiscalização. A indicação, nós já sabemos que, na verdade, você está o quê? Indicando para o Poder Executivo aquilo que precisa realmente ser realizado e aquilo que é anseio das suas bases eleitorais, da comunidade, do município e um todo. Então, gostaria mais uma vez, senhores vereadores, vereadoras, de agradecer pela aprovação desse decreto legislativo de minha autoria. Muito obrigado. Vamos falar para o vereador Vino. Também quero falar sobre os carreiros. Sempre ajudo muitos carreiros também. E convidar vocês, dia 16 agora, eu vou dar ajuda para os carreiros lá na minha chácara. Vocês ficam convidados a comer uma vaca mais nós lá. 16 agora, ainda da saída da Trindade. Só que não quer dar o bem dia da sessão aqui, rapaz. Todas eles dão da sessão. Não sai daqui mais. Eu vou te liberar, não. E aí, se nós for uma festinha boa lá, então, vocês ir lá para vocês comer um arroz mais nós lá e... Muito obrigado. Muito obrigado. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Só para finalizar aqui, gente, eu esqueci também de parabenizar o vereador Flávio, né, pelo evento do Taquaral, né?
Eu estive lá, vereador, eu te vi, no momento de estar você e o Vitor, vocês passam meio rápido, eu gritei, mas não consegui parar para cumprimentar. Mas parabéns, foi muito boa mesmo. Eu sou consumidor desse tipo de evento, sempre eu vou, e esse ano foi diferente, né? Inclusive, até no nosso percurso de ida, nós tínhamos que ir por uma estrada alternativa, porque o pessoal avisou que não estava nem tem jeito de chegar nem sair, estava gente demais. E fizemos isso. E realmente foi muito boa, né? Estive lá, eu fui mais tarde um pouco, né? Tinha uns compromissos, mas lá para as 9 horas eu cheguei. E fiquei até finalizar, né? Então foi muito boa mesmo. Só perdeu quem não foi, né? E a gente quer estar contribuindo no ano que vem também, né? Não foi procurado assim, com uma ajuda mais significante, mas podemos programar para que o ano que vem a gente possa estar aí também junto, contribuindo com alguma coisa. Parabéns, foi muito boa. Eu também tive lá, na festa lá, eu creio que eu nunca vi gente da coral, mas eu vi dessa vez lá na coral. Eu tive lá também, fiquei em cima do palco lá, mais final dias lá, com os cantores lá, e nós tirando foto dos cantores lá, foi muito bom mesmo. Opa! Tirou, oi? Não, eu fiz filho boninho. Passa a palavra para o vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu vou adentrar aqui alguns assuntos bem rapidinho para depois falar sobre o realmente que eu quero usar na palavra livre. Primeiro, eu quero me solidarizar a você, vereador Daniel. Conte com o nosso apoio nas medidas necessárias que forem preciso. Né? A gente tem que ser um pelo outro, sim. Quero parabenizar o vereador Flávio Dias pela importante e grandiosa festa na Itaquaral. Não pude estar presente porque na sexta-feira estava crismando a nora e no sábado a gente teve um grande evento no Buritizinho. Vereador Ronaldo, quanto à questão que Vossa Excelência traz aqui hoje sobre a questão do comércio, é uma questão preocupante. Temos que debruçar sobre esse assunto, sim. Aconteceu agora há pouco tempo em Orizona, um mês e pouco atrás, se eu não estiver enganado, um evento chamado, acho que, Hip Hop, né? Que veio a empresa de fora, o pessoal montou uma verdadeira loja aqui na cidade. Nossos comerciantes vão encontrar uma certa dificuldade agora com essa questão aí da lei do fim da escala 6x1. Tem muita gente comemorando, mas isso não é uma coisa bonita não, minha gente. Isso vai trazer um problema sério para o país, tá? Não é por aí, igual estão querendo fazer. O Brasil hoje, infelizmente, não se discute Brasil hoje, se discute lado A e lado B. Essa é a situação gravíssima do país. Mas eu gostaria também de trazer aqui um assunto bastante preocupante. A principal função do vereador é legislar e fiscalizar. Eu tenho agido de forma republicana. Todas as vezes que eu precisar, vereador Flávio Dias, de sentar com o prefeito para discutir algum assunto de interesse da população, eu vou sentar. Certo? Isso é o meu papel enquanto homem público. Mas o que me traz aqui hoje é um verdadeiro desabafo de uma tentativa que tem acontecido aqui na administração de Orizona por parte de alguns incompetentes secretários, porque o secretário que não tem competência para responder um requerimento, ele não tem competência para o cargo que ele ocupa. Se nossa função é legislar e fiscalizar, da mesma forma que o Poder Executivo espera da Câmara ações para não prejudicar a ação do Executivo em prol da sociedade, nós também esperamos da administração pública que tudo aquilo que nós reivindicarmos para esclarecer para a população seja informado. E agora chegou um momento que tem vários requerimentos. Eu parei esse final de semana, vereadora Roseli, para ler, para ver os requerimentos que foram respondidos de minha autoria. Minha autoria é uma frase do vereador João Lucas. E me deparei com mais de 85% dos requerimentos não foram respondidos. Isso é tentar cercear a informação para o trabalho do vereador. E dessa forma, eu vou aguardar o final desse semestre e a partir de agosto, vereador Daniel, usando as redes sociais, eu vou apresentar para a população o requerimento que foi apresentado, a secretaria que foi solicitada e a não informação.
Por quê? Às vezes alguns secretários respondem, como o vereador Daniel falou aqui, de forma parecendo que está com raiva, com ódio da casa, responde de forma ríspida uma obrigação que é dele de responder, de dar informação. Então essas informações, mas está no portal de transparência, muita coisa não está no portal de transparência, vereador Hernando. E a população, quando ela nos elege, ela elege com o objetivo de que nós vamos cumprir com o nosso papel. O Serginho Meneghel, deputado do Rio Espírito Santo, né, de Vitória, que está tentando agora uma candidatura até ao governo, mas não vão deixá-lo, ele fala que se tem Câmara, administração cometendo erros, é com o aval da Câmara. Não é. É porque nós estamos sendo, se acontecer alguma coisa, por exemplo, no nosso município, por uma determinada pasta ou outra, é porque nós não estamos tendo acesso à informação. E não tendo acesso à informação, dificulta o nosso trabalho de fiscalizar. E o regimento da casa, vereador Daniel, diz que são 15 dias para responder. E o que faz um secretário aqui em Orizona que não consegue responder um documento para a Câmara Municipal com 15 dias? Muitos não conseguem responder porque não dá conta de redigir um ofício. Não temos que passar pano, não, temos que trazer a realidade. Muitos não conseguem responder porque não conseguem redigir um ofício. E aí o que acontece? O vereador Daniel disse aqui que quando ele fala aqui na Câmara, muitas das vezes, Daniel, é porque a população está cobrando uma informação. E como que a gente informa? Se aqueles que têm a obrigação de passar a informação para que a gente possa fazer o nosso trabalho, estão tentando não deixar acontecer. E outra coisa que o Flávio disse aqui, várias vezes o vereador Flávio disse isso aqui, que não é parte, o Flávio disse isso e eu vou repetir, não é determinação, vereador Flávio, do prefeito para que não responda. Não é. É pura politicagem de alguns secretários que se acham dono da cadeira, os todo-poderoso. Só que nós estamos há 2 anos de uma eleição e eu espero que a população de Orizona enxergue isso, porque muito, lá quem já leu a obra O Príncipe de Maquiavel vai entender, a questão de muitos que são auxiliares do governo. Não tem competência nem para responder um requerimento. Tem mais que queira fazer a uso da palavra? Então não tem mais ninguém que queira, eu vou fazer. O Daniel, vou falar nomes, que eu não vou falar vereadora nomes. Em relação à sua falha, todas as vezes que você vai falar, você liga para mim, eu mando no grupo dos vereadores. Quando eu cheguei aqui, no tocar da luz, eu fiquei sabendo que você não viria, mas o secretário estava aqui. Então não poderia. Se você... Se a Vossa Excelência tivesse ligado para mim, você não estaria. Mas acontece o seguinte, não importa se você está ou não está. Porque foi eu que convidei o secretário para vir aqui. Porque eu achei que aquele requerimento seu não foi requerimento, foi uma denúncia grave. Então, o secretário tem que dar a informação não para nós também, mas também para a população. Entendeu? Não me interessa se você está aqui ou não está. Eu achei estranho que quando a vereadora Daniela pediu o adendo para convocar, para convidar, o senhor não quis. Eu achei até estranho. Então, a melhor para a informação é o secretário de saúde. Ele é o secretário que sabe o que está acontecendo. Agora, sobre o regimento interno, quando excedeu o horário, o plenário é soberano. Eu pedi os pares, podia continuar, eles deram o poder para mim continuar. Eu não infringi lei aqui não. Porque quando excedeu, deu 9 horas, o plenário é soberano, e eu falei com ele, deixou continuar.
Agora, na fala do secretário, não falou mal da Vossa Excelência, não. Só explicou, explanou umas coisas que está acontecendo. Falando que o senhor liga lá no hospital, querendo prontuário de paciente. Isso não é função do vereador também, não, hein? Isso está printado. Não é eu que estou falando. Ele falou aqui e disse que está printado. Até o Flávio queria te defender. Aí ele falou que está printado. Ele falou, está calado. Agora, eu acho que o senhor sabia que ele viria. O senhor não me comunicou. Eu gostaria, por exemplo, o requerimento era do senhor, gostaria que o senhor estivesse perto para se defender. Mas quando começou 6h30, o senhor não estava, o secretário já estava, aí eu não poderia deixá-lo de falar. Agora, eu como presidente, eu tenho minha prerrogativa. Eu falo prerrogativa, o Ronaldo ri de mim, minhas decisões aqui como presidente. Agora, se o senhor achar que o presidente está errado, caso os seus direitos. Tudo vocês aí é Ministério Público, é denunciar. Entendeu? Então, eu estou ciente do que eu estou fazendo. E outra coisa que já você falou, eu vou falar. Não, é só isso mesmo, eu já me expliquei, entendeu? Agora, você falou muitas coisas fora do assunto, negócio de votar em projetos, não vou entrar em detalhes não. Você falou que está aqui de votar em projetos, né? Do prefeito. Mas quando o projeto que é bom para a população, o senhor vota contra. Entendeu? Então você é contra. Se você legisla, não é para a população. Você legisla para seu mentor. E outra coisa que eu não fiquei muito respeito com a Vossa Excelência, que o senhor é arrogante. Na quarta-feira o senhor me ligou. Ô ex-futuro presidente. Eu vou ser ex-futuro presidente, igual você ex-futuro vereador, e como o senhor também vai ser ex-futuro vereador. Então eu achei o senhor muito arrogante, tem que respeitar os outros. Então é isso. Obrigado. Perfeito. Posso? Não. Você me citou? Citou meu nome. Não. Citou meu nome. Citou o nome. Você me citou. O plenário não pode Tem problema, ele manifestar. citou o meu também? Citou o meu também? Não, não vou dar palavra para o senhor, não. Tá certo. Não vou dar palavra para o senhor, não. Eu sou o que falo. Você citou. Não tem mais nada a declarar. Isso deve encerrar a sessão.